direito constitucional, tipologia das constituições e aplicabilidade das normas constitucionais. Exatamente a classificação das constituições e a aplicabilidade das normas constitucionais. E aí é importante frisar o seguinte: primeiro, que são, digamos assim, dois temas que se aproximam bastante: a classificação das constituições e a aplicabilidade das leis constitucionais, né? Sobretudo levando em consideração essa aplicabilidade para fins de eficácia da Constituição. Se nós formos tomar por ponto essa classificação, nós vamos encontrar em vários manuais diversas classificações. Mas vamos premiar uma que, entendo eu, salvo melhor juízo, parece bastante interessante, bastante ponderada, que é a classificação do professor Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, autor de um manual sobre direito constitucional, sobretudo que teve grande voga nos anos 2000 e no final dos anos 90. Então, ele vai trazer algumas classificações. É certo também que vocês encontrarão outras classificações em outros manuais, né? Mas é preciso ter pelo menos uma plataforma ou uma base, né, para, digamos assim, enfrentarmos uma maior complexidade. Podemos falar nas constituições materiais ou formais, né, quanto ao conteúdo. E aí a classificação dele trata que material ou formal poderia dizer-se material aquela constituição, ou que, do ponto de vista uma constituição material, quando há um tema constitucional e não necessariamente é tratado de uma forma codificada, sistematizada, como uma Constituição, mas é um documento que traduz, de uma forma ou de outra, uma expressão constitucional. E formal, quando há uma espécie de codificação, uma sistematização naquilo que nós conhecemos como Constituição tradicionalmente. Quanto à forma como ela se apresenta, classicamente se tem como escrita ou não escrita. E aí não é despiciendo, né, desnecessário falar que a Constituição escrita é aquela que nós sabemos, 90% das Constituições no Ocidente são escritas. E há um exemplo de Constituição não escrita, que seria a Constituição inglesa, a Carta Britânica, que é tida como consuetudinária, chamada Carta Magna, que está no Museu Britânico e não está exposta, né? Está bem guardada ela. Tem essa semântica de uma Constituição, digamos, simbológica, não escrita. Poderíamos ter quanto ao modo de elaboração histórica ou dogmática, e mais ou menos usar esse mesmo exemplo aí da Constituição inglesa, em que nós teríamos histórica um documento. E aí a gente poderia, além da Carta Magna, trazer aqui tantos outros exemplos, como o Habeas Corpus Act, Petition Rights, né? Bill of the Rights, que são documentos emblemáticos que seguem um meandro, digamos, de rigor, de conhecimento sistemático jurídico. Poderíamos dizer quanto à origem, seria ela outorgada, que seria uma Constituição imposta, e promulgada. Se nós levássemos em consideração que o Brasil possui, em sua história, 8 constituições, diríamos, incluindo a emenda constitucional de 69, que é considerada para boa parte dos constitucionalistas como uma Constituição, nós teríamos, então, como constituições outorgadas a Constituição de 1824, a imperial, nós teríamos a Constituição de 1937, que é uma Constituição que representa o Estado Novo. Nós teríamos a Constituição de 67, já no regime militar. Teríamos a Constituição, que é a Emenda Constitucional 69, considerada outra carta constituinte, outra carta constitucional.
corrigindo. E aí nós teríamos, por outro lado, como constituições promulgadas, um processo de elaboração, nós teríamos a Constituição de 1891, republicana, né, que teve como maior expoente Rui Barbosa. Nós temos a Constituição de 34, pós-Revolução de 30. Temos a Constituição dita redemocratizadora, que é a Constituição de 46, no pós-guerra e pós-Estado Novo. E temos a Constituição de 88, conhecida por nós outros como Constituição Cidadã. Aí poderíamos também tratar da Constituição quanto à sua extensão ou quanto à sua finalidade. Alexandre Moraes chama finalidade, mas poderia ser extensão, né? Existe, aliás, me corrigindo, diz extensão e finalidade. Corrigindo, extensão e finalidade. Que seria a Constituição sintética e a Constituição analítica. Reparem bem vocês que nós teremos outras considerações, outras classificações que vocês poderão encontrar. Mas essa nos servirá de base para, digamos assim, tantas outras possibilidades, né? Nós teríamos, então, como Constituição sintética, e essa é uma expressão, uma terminologia que o José Afonso da Silva também utiliza em seu curso de Direito Constitucional Positivo, nós teríamos, então, as constituições do mundo ocidental de uma forma geral, sobretudo em cotejo a Constituição norte-americana, de 1787. Não esquecendo que os Estados Unidos da América do Norte, nascido das 13 colônias, originou-se, teve sua independência em 1776. Todavia, sua elaboração da Carta Constitucional durou 11 anos, né? Até por isso, eu sempre faço remissão àquela obra do Robert Dahl, que é um cientista político da Universidade de Yale, que pergunta, é a Constituição americana uma Constituição democrática? Lógico que há um paradigma, um respeito, mas fazendo um contraponto a isso, só abrindo essa janela aqui, é que o Robert Dahl fala que foram tantos anos para a elaboração da Constituição, inclusive de alguns constituintes delegados, que era uma coisa que ele critica muito sério no seu livro, até porque ele diz que alguns eram escravocratas, né? Aquela disputa do norte com o sul. Mas, meus caríssimos, então a Constituição sintética, como a Constituição americana de 1787, né? 1787, ela preocupa-se basicamente em tratar da forma do Estado, conteúdo, distribuição de competências e direitos fundamentais, né? Forma de Estado, forma de governo, organização do Estado de uma forma geral, topografia do Estado, digamos assim, distribuição de competências e direitos fundamentais. E a Constituição analítica, ela é uma Constituição que traz outros debates ou outros temas para a sua, digamos, para o seu conteúdo, para o seu bojo. A Constituição de 88, nossa, sem medo de dizer, é uma Constituição que trata de temas outros que eram, digamos assim, inimagináveis na época. E foi alvo de muita crítica, porque dizia-se, olha, a Constituição agora, a nova Constituição, dizia-se à época, vai tratar de temas que não são temas naturalmente constitucionais. Mas muitos não sabiam que até mesmo os direitos fundamentais estariam numa perene construção e não se quedariam, no sentido de dizer, não ficariam apenas nas 3 gerações, que nós vamos tratar isso numa outra oportunidade, que é um tema que nos fascina. Bem, meus queridos, então, nós temos ainda outras classificações interessantes sobre essa questão da extensão e finalidade. Como, por exemplo, a questão da Constituição programática, né? Essa classificação em que se diz que a Constituição ela traz uma programação, né, daquilo que ela, digamos assim, delibera. E dentro desse meandro, a ideia que foi trazida
pelo constitucionalista português J.J. Gomes Canotilho, professor de Direito Constitucional da Universidade de Coimbra, no seu tradicional manual Direito Constitucional e Teoria da Constituição, pela editorial Medina, Coimbra, em que, numa das edições, ele defende a Constituição nominada de Constituição dirigente, em que a Constituição, nessa perspectiva, e nós aqui, de acordo com os nossos outros encontros, não podemos esquecer, e é uma coisa que eu gosto de enfatizar, um pouco de cultura jurídica não mata ninguém, ao contrário, né? Há uma descendência, eu já falei isso para vocês, das constituições pós-guerra, tendo por base a Constituição de 49, a Lei Fundamental Alemã, a Constituição de 76, a Constituição Portuguesa, e a própria preâmbulo dela disse como uma Constituição que rompe com o Estado fascista, a Constituição de 78, espanhola, e a de 88 no Brasil, que traz muita influência das três, sobremaneira da portuguesa e da espanhola. E aí, a ideia de Canotilho, falando da Constituição portuguesa, e de certa forma pode se aplicar isso à Constituição brasileira, é de que a Constituição dirigente é uma Constituição que norteia, que traz praticamente uma dita, né, aqueles rumos que o sistema infraconstitucional deve seguir. Depois ele repensou isso, até um livrinho dele, que fala com uma entrevista dele com outros autores, seus caríssimos admiradores aqui no Brasil, isso se deu até no Paraná, e que ele diz que não acredita mais nessa ideia de Constituição dirigente. Isso é a título de informação. Mas, meus caros e minhas caras, vocês me conhecem, né? Muitos de vocês me conhecem, e sabem que eu procuro, em todas essas apresentações, além de mostrar todo esse contexto, digamos assim, enaltecer ou exortar que há sempre algo que, digamos, para todos os fins, sobremaneira para os fins mais pragmáticos, entoa-se como uma classificação mais importante. Para mim, particularmente, com respeito a outros juízos, parece-me a Constituição, a classificação, corrigindo, quanto à estabilidade. E aí nós entramos no meandro todo especial. Uma Constituição pode ou não pode ser modificada? Né? Parece-me, sem medo de errar, que esta é uma classificação, ou dentro da tipologia, digamos assim, a mais pertinente para o ponto de vista prático e aquela que tem para a formação do profissional do direito uma importância, digamos, com respeito às demais, um pouco mais relevante, ou que não se perdoa que o profissional possa omitir o seu conhecimento. E aí, com tranquilidade, eu também faço remissão à obra do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu acho que é muito importante, às vezes a gente fala nos autores, não conhece bem, assim, quem de qualquer polêmica. O Alexandre de Moraes foi promotor de justiça, inclusive primeiro colocado no seu concurso, né, em São Paulo. Depois de, acho que mais de 10 anos de Ministério Público, também professor, livre-docente da USP, na seara pública, secretário da cidade de São Paulo, secretário no estado de São Paulo, finalmente ministro da Justiça no governo Michel Temer, até ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu falo na classificação do professor Alexandre de Moraes, que parece-me que há um detalhe que é muito importante, que deve ser pertinente e percebido por vocês. Sempre, como eu digo, com muito respeito àqueles que trabalham com concurso público, que é um segmento importante na seara jurídica, mas eu sempre invoco aos meus alunos na graduação de Direito e também na pós-graduação que o direito é um conhecimento que deve, dentro do possível, ser observado de forma sistemática, né, dentro do que é possível, como dizia Kelsen, dentro do que a gente humanamente consegue, e dentro de uma perspectiva de
um raciocínio, não decorar, mas raciocinar. E nessa perspectiva, nós temos a Constituição com a sua possibilidade de ser modificada ou não. E aí nós vamos ter a Constituição classificada da seguinte forma: como a Constituição sendo imutável, a Constituição flexível, a Constituição semirrígida, a Constituição rígida e a Constituição, sobretudo, numa perspectiva que eu vou aqui acentuar do ministro Alexandre de Moraes, superrígida. A Constituição dita imutável é aquela que não percebe nenhuma modificação, nenhuma possibilidade de modificação. Portanto, o professor e ministro Alexandre de Moraes traz como exemplo a Constituição de 1824 do Brasil. Ela foi criada, né, para não ser uma Constituição modificada. Foi outorgada, é uma Constituição imperial, traz contornos naquela perspectiva, na mesma época, na moda, de uma Constituição napoleônica, tanto que não se nomina reino, nomina império. Bem ao exemplo do que ele, em termos, fez ao nominar-se imperador da França, pós-Revolução Francesa. Percebam a mesma cronologia. São aspectos que facilitam o nosso entendimento. E aí, meus caros e minhas caras, nós temos que essa Constituição era tida como imutável, e dado esse exemplo. Todavia, há que se perceber que, com a ida do Dom Pedro I para Portugal, assumir lá o trono português como Dom Pedro IV, teve que se fazer um ajuste. E a Constituição passou por alguns ajustes, o que seria imutável deixou de ser. Mas é um exemplo, pelo menos nessa perspectiva primeira. Teríamos a Constituição na classificação como flexível, que seria aquela Constituição que não traria, digamos, dificuldade em sua modificação. Apesar de levarmos em consideração aquela classificação keuseniana, né? De Hans Kelsen, lógico, em que no topo encontra-se a Constituição. Para essas perspectivas, essas constituições, nominadas de flexíveis, nós não teríamos absolutamente uma dificuldade legislativa. Modificar a Constituição seria a mesma coisa que se modificar uma norma infraconstitucional. Não haveria dificuldade. Pronto. Teríamos, pois, nessa classificação, a nominada Constituição semirrígida. Percebam, tenham muito cuidado quando entra nesse meandro. Às vezes, quem quer decorar, complica a história. Não é decorar, é entender. Uma coisa é semirrígida, uma coisa é rígida, uma coisa é superrígida. Semirrígida é como a nomenclatura propõe. Disse, pois, que uma parte da Constituição pode ser modificada, não é rígida, e outra parte é rígida. Então, uma parte da Constituição, em tese, seria modificada com facilidade, assim como modificássemos uma norma infraconstitucional, e outra não, seria modificada conforme um quórum próprio, uma ritualística própria para uma norma constitucional. Percebem? Aí nós vamos para uma classificação que, digamos, é a mais pertinente para nós outros brasileiros e para o constitucionalismo pátrio, porque nós vamos tratar da Constituição dita rígida. Como seria a Constituição rígida? Seria aquela que, para haver uma modificação nela, necessitaria, pois, de um quórum especializado, diferenciado, mais dificultoso. Por quê? Ora, porque se nós considerássemos, ou se nós considerarmos, melhor dizendo, esta perspectiva da pirâmide de Kelsen, de Hans Kelsen, nessa sistemática keuseniana, algo que o professor Alexandre da Maia, né, fala em suas aulas, Kelsen, não li e não gostei. E aí muita gente entra nessa vibe. Na verdade, o que Kelsen teve como compromisso foi
de sistematizar o direito como conhecimento, essa chamada moldura jurídica de Hans Kelsen. E essa pirâmide dele depois, apesar de ser recalcitrada, a própria perspectiva de Kelsen por aqueles que muito mais não percebem o direito, né? Ela foi, digamos assim, repetida por Pinto Ferreira e por Pontes de Miranda, dois constitucionalistas brasileiros. E aí percebe o seguinte, frisantes, né, que essa pirâmide nos dá a ideia de uma dificuldade, ou de uma imutabilidade, ou de uma dificuldade para modificar a Constituição, pois que há uma ideia de supralegalidade, que nós já falamos para vocês. Né? E depois eu vou voltar a esse tema novamente. A supralegalidade seria a perspectiva política, essa própria autoridade de hierarquia maior da Constituição, que, aliás, dos manuais brasileiros, quem entoa isso com maior peculiaridade é o professor José Afonso da Silva. E nessa perspectiva de hierarquia da Constituição, deveria haver, digamos, um rito mais dificultoso, mais solene. Para isso, a nossa Constituição, que está aqui, vocês conhecem, mas é importante que tenham uma intimidade, lógico, pelas redes sociais, sobretudo dela física, né? Bonitinho ela aqui, ó. Nós vamos para o artigo 60 da Constituição. Portanto, que vocês, nesse aspecto, possam usar a ferramenta da memória, pelo menos para saber que o artigo 60 traz as hipóteses de emenda à Constituição. Então, essas hipóteses de emenda à Constituição, elas estão no artigo 60. E é a emenda à Constituição um instrumental pelo qual se pode modificar o texto da Constituição. Encontra-se, pois, no artigo 60 da Constituição. Certo? Então, meus caros, o que nós temos para discutir sobre o artigo 60 é exatamente que ele trata, pois, das hipóteses de possibilidades de modificação. O projeto de emenda à Constituição, quem é que pode apresentar? O presidente da República, diz a Constituição, mais de metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. E aí, meus caríssimos, há alguns aspectos importantes a tratar sobre a possibilidade de emenda à Constituição. Né? Primeiro, o parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Ou seja, aqui há uma configuração da rigidez da Constituição, pois que a Constituição não pode, embora admita-se a modificação da Constituição via emenda constitucional, ela não pode ser modificada se houver o impeditivo, por exemplo, da intervenção federal. E nós temos um caso prático. Não é? No último ano do governo Michel Temer, portanto, no ano de 2018, ele decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro, por questões de segurança pública. E este fato impediu de dar andamento à reforma da Previdência. Certo? Vamos para o parágrafo 2º, que trata do rito solene, não é? E é exatamente isso que nós temos que chamar a atenção. A proposta será discutida, a proposta do projeto de emenda à Constituição, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada que obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. Ou seja, para alcançar uma emenda à Constituição, deverá a mesma cumprir 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, em 2 turnos. Portanto, como poderá ser aprovada? Qual é a ritualística mais solene para alcançar a PEC
digamos, esta habilitação do poder constituinte derivado. Ela necessitará de 3/5 na Câmara, 3/5 no Senado, em 2 turnos. Isso torna, evidentemente, com o dispositivo o teor do parágrafo 1º, em que há impeditivos, e com esta dificuldade de quórum no parágrafo 2º, já nos dá uma ideia de que a Constituição de 88, a Constituição cidadã, ela, no mínimo, será, como boa parte da doutrina considera, uma Constituição rígida. Não resta dúvidas. Né? Ou, como se diz na linguagem jurídica, extremo de dúvidas. Ou seja, não resta nenhuma outra conta de que, no mínimo, a Constituição ela é rígida. O terceiro diz mais. A emenda à Constituição será promulgada pelas emendas da Câmara dos Deputados e do Senado com respectivo número de ordem, o que é mais um impeditivo, ou seja, e, aliás, isso é complementado pelo parágrafo 5º, só para a gente complementar. A matéria constante proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicado não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que quer dizer isso? A sessão legislativa equivale ao ano legislativo, 2020, com Covid ou não. Se uma emenda, um projeto de emenda é rejeitado em 2020, ele só poderá ser observado em 2021. Lógico que terá início com a data do ano legislativo, não é em 1º de janeiro de 2021, não, mas quando se iniciarem os trabalhos legislativos no ano seguinte. Bem, isso já nos dá uma ideia de que a Constituição ela é, pelo menos, rígida. Mas o professor e ministro Alexandre de Moraes, ele também traz a perspectiva de que há ou existem as chamadas constituições super-rígidas. E seriam as constituições super-rígidas aquelas em que uma parte pode ser modificada, mesmo que de forma solene, com uma ritualística mais difícil, digamos assim. E outra parte não modificada. Nisto se inseriria a Constituição de 88, se inseriria naquele aspecto em que é pertinente o parágrafo 4º, que trata exatamente das cláusulas pétreas. Pétreas que vem de pedra em grego, né? A própria liturgia cristã, né? Evangelho, né? Fala quando Jesus diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, a minha pedra, né? Ou seja, uma pedra não seja retirada. Se bem que Jesus dizia com fé pode ser retirado tudo, mas aí é outra história. Bem, meus caríssimos, então nós teríamos aqui, no parágrafo 4º do artigo 60, nominadas cláusulas pétreas, que não podem ser retiradas do bojo da Constituição. Embora seja minha obrigação alertar vocês que existe já uma tese no STF sobre a possibilidade de mitigação ou flexibilização das chamadas cláusulas pétreas. O professor Ingo Sarlet estava para ter isso a título de informação. Mas vamos lá. Nós teremos as hipóteses tratadas no parágrafo 4º do artigo 60. E aí, o ministro professor Alexandre de Moraes diz que, por conta dessas cláusulas pétreas, seria considerada a Constituição Cidadã uma Constituição super rígida. Teríamos, então, meus caros, essa discussão que a nossa Constituição vigente seria entre rígida e super rígida. Essa seria a discussão. No seu manual de direito constitucional, que está aqui, né? O professor Alexandre de Moraes, esse aqui, né? Esse aqui, ó. Ele traz uma chave com a classificação. Eu acredito que, por depois de ter assumido outras funções públicas, ele acabou não concluindo mais essa chave com a superrígida, mas ele nomina isso. E aí, meus caros, o que é que nós vamos ter, então, essa discussão? Eu vou ler para vocês os restantes dos incisos, para a gente fixar bem, quando diz o seguinte:
Não será objeto da deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, que são características do voto, elemento do sufrágio universal, a separação de poderes, a chamada tripartição de poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, os direitos e garantias individuais, que aqui há uma celeuma, porque quando nós tratarmos de direitos fundamentais, vamos ter exatamente uma discussão sobre o que seja direito fundamental, o que são garantias e o que são direitos individuais. Nos ajudará como grande suporte a obra do professor José Afonso da Silva. Aí, meus caros, nós temos diante disso uma demonstração daquilo que nós chamamos de tipologia ou classificação das Constituições, que é muito próximo, mas é diferente, é totalmente diferente do tema aplicabilidade das normas constitucionais e que levam em consideração a eficácia das normas constitucionais, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Né? Nós teremos também, com um bom manual a nos instruir, o manual do professor José Afonso da Silva, entre outros, e até aquele manual mais resumido do ex-presidente Michel Temer. E aí, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter, então, as constituições quanto à sua aplicabilidade e as normas constitucionais em três consideradas classificações. As normas constitucionais de aplicabilidade plena, de aplicabilidade contida e restrita ou limitada. São três, vamos lá. As normas constitucionais de aplicabilidade plena, de aplicabilidade contida e de aplicabilidade restrita ou limitada. Não confundir restrita ou limitada com contida, são coisas diferentes. Plena é fácil. São as normas constitucionais que não necessitam de nenhum complemento de norma infraconstitucional. Nenhuma. Inclusive, é bom se falar, quando se fala em complemento, não se quer, aqui nesse tema, não se quer induzir a normas complementares à Constituição, mas normas infraconstitucionais que acomodem essa previsão constitucional dentro do ordenamento jurídico ou desta moldura jurídica, parafraseando Hans Kelsen, por assim dizer. Então, nós vamos ter, então, a primeira delas, a de aplicabilidade plena, como, por exemplo, os princípios fundamentais elencados no artigo 1º, ou, por exemplo, nós teríamos também o sufrágio universal, né? As características, as próprias cláusulas pétreas, que não dependeriam em si de uma complementação em tese. Teríamos como de aplicabilidade contida aquelas normas que tratam, por exemplo, da regulamentação de profissão, onde há, em tese, a liberdade para um exercício profissional, mas a norma infraconstitucional que trata daquela categoria, ela vai trazer alguns aspectos e vai, então, nesse sentido, conter aquela disposição mais ampla da Constituição. Ou seja, as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que, em tese, possuem aplicabilidade, mas remetem a sua eficácia a uma norma infraconstitucional em vigor. Elas têm, em tese, uma eficácia, mas remetem na prática a essa eficácia a uma norma infraconstitucional em vigor. Melhor definição legal nós vamos ter para ela no artigo 5º. No artigo 5º, inciso 13 da Constituição, tá? Para vocês que vão se ambientando, é o X e I. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos usar como exemplo, mais próximo de nós, da área jurídica, a Lei 8906/94, o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB. Pode ser advogado, em tese não há dificuldade para ser advogado, mas só pode ser advogado no Brasil aquele que é bacharel em Direito
e que teve aprovação na sua prova da OAB. Esta é a disposição, digamos, contemporânea, odierna, do Estatuto da OAB. Outrora, dizia-se até que outras pessoas, em outros estatutos da OAB do passado, dizia-se que uma pessoa que não era bacharel em Direito, mas era doutor em Direito, poderia advogar. Tanto que hoje está circunscrito a própria pós-graduação, estricto sensu em Direito, tanto mestrado como doutorado, aos bacharéis em Direito. Tem que ser bacharel em Direito. Muito bem. Mas nós vamos agora, ou seja, é como se a norma contínua dissesse assim, é como se a planta dissesse assim, você quer e você pode. A contínua disse assim, quer, mas pode às vezes, né? E aquela norma constitucional de eficácia restrita ou limitada? São aquelas que dependem necessariamente, não é, de uma norma infraconstitucional para que lhe dê completude. Melhor exemplo encontra-se no artigo 37, inciso 6 da Constituição, que trata, pois, da greve do servidor público. Vamos dar uma olhadinha aqui nele? 37, que trata da administração pública, o seu inciso 6º, vai tratar da greve do servidor público. Não é? É garantido ao servidor público o direito, aliás, perdoe-me, eu fiz aqui foi um equívoco meu. 37, inciso 7º, não é o 6º, não, é o 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esta é a redação vigente. Vamos explicar ela? É o inciso 7º do artigo 37. Bem, meus caros e minhas caras, a redação original do Constituinte originário dizia que a greve do servidor público dependeria de uma lei complementar à Constituição, sabe, tem o Código Diferenciado, tem tudo isso. Mas aí, passados 10 anos, com a emenda constitucional 19/98, maio de 98, passou a ter uma outra redação, exigindo uma chamada lei específica, que não encontra-se na categoria de legislação ordinária, complementar à Constituição. Entende-se, pois, que seria uma lei ordinária. Passaram-se, pois, de 98 até maio de 2020, não é, meus caros? Quantos anos? Vamos lá, 22 anos. E nada de surgir esta norma. Houve até uma promessa do ex-presidente Michel Temer, dizendo que ia regulamentar, não teve. Não saiu do papel. Como é que funciona na prática? Bem, na prática, os tribunais decidem de acordo com o suporte subsidiário da lei de greve dos seletistas. Mas já existem também a construção da possibilidade ou não, inclusive, de uma mandado de injunção, que nós vamos ver depois, que é um instrumento, um remédio constitucional para suprir essas lacunas, no caso dos servidores públicos de João Pessoa, que foi julgado pelo STF. O mandado de injunção é sempre julgado o STJ e STF. E aí, caríssimos, nós, então, percebemos que essa é a classificação, a tipologia referente a, digamos assim, a norma constitucional de eficácia restrita ou limitada. Também um problema, um fenômeno que aí me é muito caro a falar e que pode ter um embate em face dessas normas constitucionais de eficácia limitada, nós já falamos que é o próprio mandado de injunção, que é um remédio constitucional que traz a possibilidade de aplicação ao caso concreto de uma norma que prevê direito fundamental, como foi o caso que eu lhes dei agora do mandado de injunção que tramitou no Supremo sobre a greve dos servidores públicos de João Pessoa. E também nós temos o grande fenômeno da chamado ativismo judicial, que inclusive a gente pode tratar como ativismo o fenômeno da judicialização da vida, que assim como o Kills é uma coisa que muita gente fala, até critica, mas pouca gente se dispõe realmente a refletir de maneira mais razoável
E eu recomendo a vocês a leitura de um artigo Ativismo Judicial e Judicialização da Vida, do ministro Luiz Roberto Barroso, é disponível na internet, depois ele publicou isso no livro especializado sobre o tema. É, digamos, um artigo que é muito bem, digamos assim, muito bem escrito, ponderado, inclusive, na minha dissertação, que transformou-se no nosso livro Ativismo Judicial